Justiça para Todos de hoje vai falar sobre o Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal no Piauí. A iniciativa é do Centro Judiciário de Conciliação da Justiça Federal do Estado e busca solucionar de forma efetiva processos judiciais complexos que envolvam políticas públicas e, claro, evitar novos conflitos. Milhares de famílias já foram beneficiadas com o programa, que já foi responsável até pela instalação e funcionamento de uma ala oncológica de alta complexidade no Hospital da Universidade Federal do Piauí. E não é só isso. O programa resolveu questões fundiárias importantes para comunidades de baixa renda da região que realizaram o sonho de ter a casa própria. Há ainda preocupação com o patrimônio cultural do Estado, como a estação ferroviária de Teresina, construída em 1920, que agora é gerida pelo IPHAN no Piauí e que foi tombada como patrimônio histórico e cultural do país. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Resolver conflitos de forma rápida, pacífica e eficaz. Esse é o objetivo do Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal no Piauí. Desenvolvido em 2014 e formalizado no ano passado, o Círculo busca solucionar efetivamente processos judiciais complexos que envolvam políticas públicas. Um deles diz respeito ao acesso à saúde pelo cidadão. A partir de um acordo, foi possível realizar a instalação e promover o funcionamento de uma ala oncológica de alta complexidade no Hospital da Universidade Federal do Piauí. Com isso, pacientes com câncer que moram no Piauí e outros que vieram do Maranhão foram beneficiados. Confira. Conciliação. Ato ou efeito de apaziguar-se com pacificação, acomodação, reconciliação. Palavra que nunca foi tão usada como agora, principalmente pela Justiça. Afinal, resolver problemas de forma pacífica e ainda trazendo benefícios para todos é sempre a melhor solução. E foi pensando em tirar esse conceito do dicionário e colocar em prática que a Justiça Federal Piauiense inovou e criou o Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal do Piauí. Um projeto que deixa cidadãos e justiça cada vez mais próximos na resolução de conflitos. A juíza federal Marina Cavalcante Mendes, que está à frente dos trabalhos do Círculo, explica como surgiu essa iniciativa. O Círculo de Conciliação em Políticas Públicas foi uma experiência que nasceu de uma inquietação na lida diária com os processos que envolvem políticas públicas. Porque a sensação de impotência nesses processos ela é muito grande, porque como esses processos eles não se enquadram na relação processual tradicional, o juiz se sente um pouco sem instrumentos para realizá-lo, para fazer cumprir as suas decisões. O que torna o projeto pioneiro no país é a forma diferenciada com que a Justiça Piauiense trata desses processos complexos. O Círculo de Conciliação em Políticas Públicas, o que é? Ele é fruto do amadurecimento e da constatação de que alguns processos precisam de um tratamento diferente. Então, nós criamos uma forma de trabalhar baseada em princípios próprios, no procedimento próprio, com vistas a quê? A efetividade das soluções. Quando essas audiências vão ser iniciadas, essas audiências do núcleo, eu costumo avisar as partes que o objetivo daquela audiência não é procurar culpados, o objetivo daquela audiência é procurar soluções. O programa trabalha diversas frentes de interesse da população. Uma das ações do projeto é relacionada à saúde. A judicialização é uma das formas que os pacientes têm de conseguir acesso às ações e serviços públicos de saúde. Mas essa garantia constitucional poderia causar sérios problemas ao sistema caso todos os pedidos de atendimento feitos por pacientes fossem aceitos pelos juízes. Diante de um processo desse, o juiz poderia deferir o pedido e, naturalmente, quando ele deferisse, se o pedido é direito à saúde, o argumento é que o SUS é nacional e tudo mais, se ele deferisse o pedido, isso poderia ter consequências gravíssimas no sistema, porque você poderia falir o sistema de Teresina, você poderia sobrecarregar os hospitais de forma que nem os pacientes de Teresina conseguissem ser atendidos, poderia ter uma consequência muito mais prejudicial do que a situação anterior ao deferimento. E é nessa hora que iniciativas como esta da Justiça Federal do Piauí fazem a diferença.
foi firmada uma parceria com o Hospital Universitário para que a instituição recebesse pacientes com câncer. Para resolver esse problema, nós convidamos o Hospital Universitário e propusemos a ele que ele abrisse uma ala oncológica para que pudesse atender esse excedente de pacientes. E aí foi criado um cronograma de abertura dessa ala oncológica e eu tive a felicidade de participar, em 2016, da instalação dessa ala oncológica. Com o projeto de conciliação, os pacientes do Maranhão passaram a ser aceitos no sistema público de saúde da capital do Piauí. Isso graças ao acordo entre o Piauí e o Maranhão, firmado no Círculo de Conciliação, onde também foi definida a ampliação da capacidade de atendimento por meio da criação da ala oncológica do Hospital Universitário. Mais um benefício fruto dessa iniciativa. E através da conciliação a gente logrou obter frutos maiores do que a demanda original. Ou seja, através da conciliação, das audiências de acompanhamento que são oportunizadas e realizadas com a oitiva e o depoimento de representantes dos setores sociais e também dos gestores, agentes políticos relacionados com a execução das políticas públicas de saúde, a gente ampliou o objeto do processo. Ou seja, além de abrir a porta para os pacientes do Maranhão, Teresina conseguiu ampliar seu serviço de saúde. A instituição conta com 25 leitos de internação e capacidade de realizar mais de 1.700 consultas, 5.300 sessões de quimioterapia e 650 cirurgias por ano. Tem ainda a perspectiva concreta de instalação de um aparelho acelerador linear, de forma a garantir a ampliação do serviço de radioterapia aos pacientes com câncer. Foi graças ao Círculo de Conciliação que Dona Maria pôde ser atendida em Teresina, sem demora, na sua luta contra o câncer. Eu comecei o meu tratamento lá em Água Branca, fiz lá umas ultrassom, daí a gente descobriu o problema sério, e desse problema sério eu vim ali para esse hospital ali, Somar. De lá eles acharam por bem eu me preparar para vir aqui para o HU, apesar que eu não conhecia, mas devido por tanto falar, eu fui acreditando e eu quero chegar lá e partir para cá, né? Arrumei toda a documentação. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem atendida, das primeiras vezes logo fui bem atendida, fiz biópsia aqui, foi uma maravilha. E até aqui eu não tenho encontrado nada difícil aqui. O atendimento aqui tem sido maravilhoso, as enfermeiras é um amor de pessoa. Parece que entende a dor da gente, né? E não tem prova melhor de que a conciliação é a solução mais acertada para esses problemas do que o sorriso de Dona Maria. E espero morrer com 100 anos. No próximo bloco, famílias de baixa renda conseguem realizar o sonho da casa própria com a ajuda da Justiça Federal. E ainda a atuação da Justiça Federal para resolver conflitos relacionados ao patrimônio histórico do estado do Piauí. Nós voltamos daqui a pouco. Milhares de famílias de baixa renda que moram em Teresina realizaram o sonho de ter a casa própria com a ajuda do Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal no Piauí. Por meio da conciliação, um processo que pedia a retirada das famílias de um imóvel da União cedido à Universidade Federal do Estado teve um final feliz. Confira.
assunto é sonho, a casa própria ainda é o primeiro da lista de muitos brasileiros. Mas no Piauí, 2.500 famílias de baixa renda que viviam em uma invasão com condições precárias conseguiram ter esse sonho realizado. Uma ação que pedia a retirada destas famílias de um imóvel da União, cedido à Universidade Federal do Estado, chegou ao Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal do Piauí. Graças ao trabalho do Círculo, a União doou o terreno para o município em troca de melhorias das condições de urbanização da área e da regularização fundiária das famílias carentes que ocupam o local, transformando assim as invasões em bairros. E foi desta forma que surgiram as vilas Madre Teresa e Parque Universitário. Os moradores, que agora terão um cantinho para chamar de seu, não se esquecem das dificuldades que passaram, mas também não escondem a alegria de viverem em condições melhores com as famílias. Para consolidar foi bastante difícil, mas com a ajuda da Justiça Federal a gente viu essa luz no fim. Como vocês estão vendo aí, as gravações, o Parque Universitário já está bem adiantado, calçado. Faltam algumas coisas, é claro, mas já temos posto de saúde, temos casas trazidas pelo governo federal, que foi quando teve um marketing, né, da água, da luz, que foi praticamente que consolidou o Parque Universitário. O Parque Universitário, ele foi uma luta nossa, né? Uma luta de um longo tempo, mas graças a Deus nós estamos tendo êxito, né? Porque aqui nossa comunidade, ela já foi beneficiada com calçamentos, nós temos um posto de saúde, um campo de futebol. Então, o Parque Universitário, ele já teve um grande avanço aqui em nossa comunidade. E a Justiça Federal, ela sempre tem nos acompanhado e tem sido presente e tem nos ajudado. A luta foi grande, teve muita resistência, outras pessoas querendo tomar essa área da gente. Aí a gente foi na época que a gente ingressou na Justiça Federal, pedimos ajuda à Justiça Federal, porque a gente descobriu que a área era uma área que tinha a posse, era a Universidade Federal do Piauí. A gente recorreu a ela, pedindo ajuda para que esse povo não saísse, para que esse povo ficasse aqui. Aí quiseram colocar nós para fora, nós agradecemos a Deus, a Justiça Federal que está ajudando nós muito mesmo. E o trabalho do Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal do Piauí, que está beneficiando mais de 4.000 famílias no total, não parou por aí. De acordo com a Portaria 180 de 2016, o Círculo tem como princípios construção participada da solução, esgotamento do conflito, respeito às considerações técnicas, enfrentamento das causas do problema, abertura para a construção de soluções alternativas, gradatividade de atuação e acompanhamento de resultados. Foi com base nisso que, mais uma vez, o Círculo atuou na ação que discutia a individualização de lotes rurais de 3 assentamentos, onde vivem cerca de 300 famílias. Durante o trâmite do processo, o assentamento foi atingido pelo anel viário Rodoanel, que acabou atravessando a região. Para resolver o problema, o Círculo fixou um cronograma de parcelamento de lotes e a expedição dos títulos de posse aos assentados, o que possibilitou a passagem da Rodoanel na área, sem grandes conflitos. Para a juíza federal Marina Cavalcante Mendes, a solução desses processos por meio de acordos representa uma vitória para o cidadão. São processos que normalmente todas as partes concordam com o direito, ou seja, todas as partes que são ali, tanto o Ministério Público, que muitas vezes é o autor, como a parte ré, que é o poder público, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito à saúde, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito ao meio ambiente, todo mundo concorda que deve ser garantido o direito à educação. A questão é como garanti-lo
né? E quem vai pagar essa conta? Mas que não há dúvidas quanto ao direito. A dúvida é como fazê-lo ser cumprido. E graças a esse projeto, novamente outras famílias puderam respirar aliviadas, sem medo de perderem as moradias. Nós já fomos beneficiados com a casa, né? Eles já tiraram o lote da casa. Então, alguns benefícios, na verdade, nós logramos alguns benefícios. Como ele disse aqui, nós fomos beneficiados de casa, de estrada. Um poço também, nós fomos beneficiados também de poço. E hoje nós vivemos da roça, né? A construção da rodovia gerou ainda mais 2 processos judiciais coletivos, em que se discutem os danos causados ao meio ambiente. No Círculo, o estado do Piauí se comprometeu a adotar medidas compensatórias pelos danos causados, as quais estão sendo definidas com base em estudo técnico debatido pelas partes envolvidas no Círculo. Daqui a pouco, Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal no Piauí atua para dar fim a processos que envolvem o patrimônio cultural do Estado. Com isso, a estação ferroviária de Teresina foi tombada como patrimônio histórico e cultural do país. Nós voltamos em instantes. Além de resolver conflitos relacionados à saúde e a questões fundiárias e ambientais, o Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal no Piauí atua para dar fim a processos que envolvem o patrimônio cultural do Estado. Com isso, a estação ferroviária de Teresina foi tombada como patrimônio histórico e cultural do país. Um bem material que possui significado e importância para a história de qualquer cidade deve ser considerado um patrimônio histórico. No Piauí, a estação ferroviária de Teresina está entre os bens que possuem esse importante valor. Em 2013, o prédio foi tombado e se tornou patrimônio cultural brasileiro. A estação é o 4º bem da capital com esse grau de importância. Já faziam parte da lista a Igreja de São Benedito, a Ponte Metálica João Luiz Ferreira e a Floresta Fóssil no Rio Poti. A estação é parte importante da história do desenvolvimento da capital e surgiu à época para solucionar o problema de transporte entre São Luís e Teresina. A antiga estação pertencia à Rede Ferroviária Federal. Com a extinção da empresa em 2007, o imóvel foi transferido à União. Em 1991, foi firmado um convênio de cooperação entre a Rede Ferroviária Federal e a Companhia Metropolitana de Transporte Público para a prestação de serviço de transporte ferroviário de passageiros na cidade de Teresina. A companhia ficou autorizada a utilizar a via permanente e parte das instalações da estação. Mas a Gerência Regional do Patrimônio da União no estado do Piauí e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, por meio de notificação extrajudicial, requisitaram a desocupação do imóvel. Foi aí que a situação chegou ao Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal do Piauí. E foi com o trabalho de conciliação promovido pelo Círculo que a situação foi resolvida. Quando assumi o IFAM, em 2015, havia esse processo e naquele momento eu procurei, então,
doutora Marina, que era a juíza federal responsável pelo processo, e iniciamos uma série de diálogos, de reuniões. Foram várias reuniões ao longo desses 2 anos. Na verdade, até o ano passado, no início de dezembro de 2016, quando foi finalizado um acordo com no caso, o governo do estado do Piauí. Este é mais um caso em que reforça um fato frequente no círculo. A solução encontrada para o problema é sempre maior do que o próprio pedido formulado na petição inicial. Muitos frutos já estão sendo colhidos com o acordo para a devolução do patrimônio à União Federal e aos cuidados do IPHAN, com a implantação de um parque urbano. Nesse mesmo período, foi implantado o Parque da Cidadania, em Teresina, que é uma área de 9 hectares, um parque urbano com um centro de visitação para um pequeno exposição de arte santeira, que é um registro cultural do povo piauiense, além de vários equipamentos urbanos, como anfiteatro, como espaço para música, espaço para lazer, caminhada, um lago, alguns apoios como lanchonetes. Então é uma área muito nobre. E esse prédio, um dos argumentos maiores que a doutora Marina abraçou na sua postura como juíza federal lidando com este caso, foi em transformar esse prédio, o prédio principal da estação ferroviária, num espaço cultural, além de ser um espaço onde funcionará também a superintendência do IPHAN com todo o seu acervo. E o trabalho do Círculo em benefício da sociedade só vem crescendo e mostrando resultados em diversas áreas. Mais transparência dos gastos públicos também está entre as conquistas do projeto em benefício da sociedade. O Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Associação Judiciária do Estado do Piauí tem dado uma grande contribuição para a sociedade. Nos últimos 2 anos de atuação, o Ministério Público Federal, como testemunha dos fatos que vem acontecendo na Seção Judiciária do Estado do Piauí, nós já conseguimos, através da Justiça Federal, resolver diversos conflitos sociais e também de natureza ambiental. Não fosse o Círculo, não fosse as iniciativas de uma atuação negociada, uma atuação participativa entre o Ministério Público, a Advocacia da União e a própria sociedade, dificilmente teríamos soluções efetivas e a um curto prazo, como tem acontecido. E os trabalhos não param. Ainda tem muita coisa pela frente, com melhorias a partir da construção de um novo Parque Nacional do Piauí. É exemplo de uma atuação do Círculo de Conciliação com participação do Ministério Público Federal, por exemplo, estudos para a criação de novo Parque Nacional no estado do Piauí. No caso, a extensão de um grande Parque Nacional na região das Serras das Confusões, que está sendo feito através de uma negociação aqui no Círculo, através do Ministério Público Federal, com os outros órgãos envolvidos, no caso, a União Federal. É a Justiça Federal trabalhando em prol do cidadão brasileiro para garantir a efetivação de direitos e a paz social. No final de tudo, o Poder Judiciário existe para garantir a paz social com justiça. Então, essa finalidade do Poder Judiciário está sendo cumprida pelo Círculo de Conciliação em Políticas Públicas, porque ele consegue garantir efetividade a processos de grande repercussão social que interferem na vida de várias pessoas, encontrando essas soluções de forma democrática. Então, eu penso que a finalidade do Poder Judiciário está sendo cumprida. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br.
Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/TV AJUF. Obrigada pela sua companhia.